Oi pessoal, meu nome é Júlia Petroski, eu sou oceanógrafa formada pelo Instituto Oceanográfico da USP e eu faço mestrado no Laboratório de Ecossistemas Pesqueiros, que é coordenado pela professora Mari Gasal. E essa palestra é para a gente refletir um pouco dos impactos das mudanças climáticas na pesca, que é um tema que tem sido bastante comentado na oceanografia. A gente sabe que as alterações do clima fazem parte da história geológica da Terra, mas o que tem gerado preocupações é o fenômeno de rápido aquecimento da atmosfera observado nos últimos 150 anos e que vem se intensificando nas últimas décadas devido às atividades humanas. Os oceanos e os ecossistemas costeiros desempenham um papel importante no ciclo global do carbono, e mais de 90% do calor retido na Terra pelos gases de efeito estufa são absorvidos pelos oceanos. São muitos os impactos do aquecimento dos oceanos, como o derretimento de geleiras, o aumento do nível do mar e a maior quantidade de eventos extremos. Mas nesse vídeo eu irei focar nos principais impactos que o aquecimento terá nos recursos pesqueiros, além dos impactos socioeconômicos. A pesca é uma atividade econômica muito importante desde os primórdios da humanidade, e atualmente cerca de 17% da proteína animal que consumimos vem do pescado. Fora que a atividade pesqueira fornece empregos e é uma parte essencial da cultura de diversos povos. Porém, há evidências científicas de que a pesca e a segurança alimentar que ela fornece já está sendo impactada pelas mudanças climáticas globais e continuará sendo no futuro. Primeiramente, é importante entendermos que os impactos variam de acordo com o quanto os oceanos irão aquecer. A maioria dos estudos pesqueiros se baseiam no modelo de emissões de gases de efeito estufa estabelecido pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. E o IPCC dividiu em 4 caminhos de concentração representativa, conhecidos como RCPs, que representam os futuros climáticos, e eles vão desde cenários de emissões mais baixas, o RCP 2.6, até os cenários de emissões mais altas, como o RCP 8,5. E esse cenário, RCP 8,5, é o pior cenário, e é considerado por muitos cientistas como o mais provável dos 4 cenários. E o último relatório do PCC mostra que mesmo uma diferença de meio grau de aquecimento importa muito. Os ecossistemas marítimos já estão se transformando e mudarão drasticamente mesmo com 1,5 grau de aquecimento. No entanto, limitar o aquecimento a 1,5 grau poderia evitar muitos dos impactos que as altas temperaturas trariam. Um estudo citado no relatório constatou que a captura anual global da pesca marinha diminuiria em 1,5 milhão de toneladas com 1,5 grau de aquecimento. Mas se aumentar para 2 graus de aquecimento, essa perda pode dobrar e atingir até 3 milhões de toneladas. Os peixes são organismos sensíveis às mudanças de temperatura, pois são ectotérmicos, não conseguem manter a temperatura corporal constante, então regulam de acordo com a temperatura da água. Cada espécie tem uma temperatura na qual o metabolismo funciona melhor, chamada de temperatura termal ótima ou preferência térmica. As temperaturas fora dessa faixa termal adequada para cada espécie podem afetar a digestão, reduzir a habilidade de absorver nutrientes e levar à morte, como já veremos. Independente do grau de impacto, sabemos de alguns potenciais efeitos que o aquecimento terá nas espécies marinhas. Um deles é a alteração nos períodos de reprodução. Por exemplo, um estudo mostrou que a alta temperatura é um dos fatores que prejudicam o desempenho espermático do tambaqui, que é um peixe de grande importância para a região amazônica. Assim, as mudanças climáticas podem reduzir a taxa de fertilização do tambaqui. Outro provável efeito é a alteração no tamanho dos peixes, pois águas mais quentes e com menos oxigênio podem deixar alguns peixes menores devido ao estresse metabólico, dificultando a reprodução ou a busca por alimentos. Alguns estudos apontam que haverá um impacto maior do aumento de temperatura para espécies que estão mais acostumadas com água fria, como bacalhau, badejo, trutas e arenque. Então é provável que consumiremos certos tipos de peixes bem menores do que os de hoje. Os impactos são bem complexos porque afetam toda a cadeia trófica marinha. No oceano tudo está conectado, desde as bactérias até os golfinhos e aves que se alimentam dos peixes. Em um mar mais quente, as relações alimentares entre as espécies serão diferentes, ou seja, mudará quem é presa e quem é predador. Por exemplo, águas mais quentes podem também reduzir certas espécies de zooplâncton, que é alimento essencial para muitos peixes. Tendo menos peixes, temos menos alimento para organismos ainda maiores, como os tubarões. Ou seja, mesmo o impacto em organismos muito pequenos pode gerar outros impactos no resto da cadeia alimentar, modificando as relações ecológicas como a competição e a predação. Um estudo no Mar do Norte viu que certas espécies de copépodes
que é um tipo de zooplâncton, migraram para o norte procurando águas mais frias. Esses copépodes foram substituídos por copépodes de água quente, que têm uma biomassa mais baixa e são menores. Esse movimento pode ter grandes impactos para o bacalhau, que é um peixe muito consumido na região. O bacalhau consumindo copépodes menores, ele pode crescer menos ou até migrar para outras regiões procurando outro tipo de presa. Esse é outro impacto preocupante das mudanças climáticas e do aquecimento das águas: a migração de peixes para locais com a temperatura mais adequada para eles. Muitas espécies que vivem nos trópicos podem acabar migrando para as regiões mais geladas. No hemisfério norte, eles se movem em direção ao Polo Norte, e no hemisfério sul, eles se movem para o Polo Sul. A redistribuição geográfica das espécies é um dos principais impactos do aquecimento na pesca. Quando uma espécie marinha comercialmente valiosa para um país muda de habitat em busca de temperaturas mais favoráveis, os países terão que compartilhar os estoques. Isso pode levar a conflitos geopolíticos substanciais. Outra consequência são as invasões. Espécies que inicialmente não ocupavam o habitat e passaram a ocupar, trazendo impactos para as espécies nativas. Nos trópicos e nos polos, as invasões serão mais frequentes, já que são ápices de calor e frio no globo, respectivamente. Vamos supor que o peixe robalo passou a habitar uma região que antes ele não habitava, e nesse local a lagosta é muito importante para a pesca. Os pescadores estão acostumados a pescar a lagosta e possuem as artes de pesca necessárias para isso. A população de robalo pode aumentar muito e predar as lagostas, prejudicando a economia local e principalmente os pescadores que não têm condição de comprar outras artes de pesca para começar a pescar o robalo. Em uma situação ainda pior, poderemos ter a extinção de muitas espécies, seja porque não terão uma temperatura adequada para viver, seja porque serão predadas por outras espécies. Podemos ver nesse mapa que a extinção será generalizada em várias partes do globo, mas será pior nos trópicos e nos polos. Alguns estudos apontam que se o aquecimento global continuar no ritmo atual, os ecossistemas marinhos em todo o planeta poderão vivenciar uma extinção em massa até 2300. Extinção essa comparável à que ocorreu no final do Cretáceo, que matou os dinossauros há 65 milhões de anos atrás. Mesmo que controlemos as emissões rapidamente, algumas perdas serão inevitáveis. Mas se limitarmos o aumento da temperatura a 2 graus, essas perdas provavelmente ficariam abaixo de 10%. Das mais de 2 milhões de espécies oceânicas, esse ainda é um grande número absoluto, mas é uma ordem de magnitude menor do que poderia ser. Os peixes de água doce constituem um dos grupos mais impactados pelas mudanças climáticas, principalmente porque eles dependem de temperaturas e chuvas bem definidas ao longo do ano, para que seus processos de migração e reprodução não sejam prejudicados. Ainda, ao contrário de muitos mamíferos e aves que possuem grande capacidade de dispersão, os peixes, mesmo aqueles migradores como o dourado, pintado, apresentam uma dispersão restrita aos trechos contínuos nos limites das bacias hidrográficas de onde ocorrem, o que não lhes permite buscar outras bacias se as condições ambientais adequadas deixarem de existir. No caso de peixes recifais, a situação também é alarmante. Com 2 graus de aquecimento, cerca de 99% dos recifes tropicais podem desaparecer, deixando muitos organismos marinhos sem habitat. Muitos podem migrar para outras regiões, mas prevê-se que a perda futura de corais pode causar uma redução de mais de 40% na diversidade de peixes de recife globalmente. Infelizmente, também podemos esperar uma recorrência de ondas de calor muito mais frequente, como aquela que afetou o rio Reno, na Suíça, onde aproximadamente 1 tonelada de peixes morreu em 2018. Mais recentemente, no verão de 2021, uma onda de calor atingiu o noroeste do Pacífico, matando cerca de 1 bilhão de animais marinhos no litoral do Canadá, desde mariscos a mexilhões, estrelas do mar e peixes. Esse mapa aqui é uma estimativa do declínio da captura da pesca em todo o globo. Podemos ver que a pesca tropical, aquela que ocorre próxima à linha do Equador, é a que mais será prejudicada, justamente porque alguns peixes dessa região irão migrar, mas não serão devidamente substituídos por outras espécies. Haverão sim espécies que podem ser beneficiadas pelo aumento de temperatura, aumentando a produtividade da pesca nas regiões de alta latitude, mas nos trópicos a queda pode chegar a 40%. Outra questão é que o aquecimento dos oceanos é apenas um dos muitos processos que afetam a vida marinha e a pesca. A acidificação oceânica, mudanças nos nutrientes e a perda de habitat também afetarão a vida marinha. Além disso, as mudanças climáticas podem acarretar em uma série de outros impactos, como a intensificação de tempestades e ressacas, alterações na precipitação e aporte de água doce, aumento na intrusão de água salgada nos solos e aquíferos costeiros
e mudanças profundas na força, direção e comportamento das correntes marinhas. Todos esses fatores ambientais ainda se somam com a terrível sobrepesca, onde pesca-se muito mais do que se deveria. Estudos mostram que a pressão da pesca aumentou nas últimas décadas, com avaliações recentes mostrando que 60% dos estoques de peixes em todo o mundo estão completamente explorados. A pesca excessiva torna as populações de peixes mais vulneráveis ao aquecimento, enquanto o aquecimento dificulta a recuperação das populações sobreexploradas. As espécies que sofrem pesca excessiva são as mais susceptíveis aos efeitos das mudanças climáticas. Essas populações com excesso de pesca têm um tamanho menor diversidade genética e também crescem menos do que outras populações de peixes. Com as temperaturas em alta e peixes em baixa, haverão inúmeros impactos socioeconômicos. Os preços do pescado irão mudar, e também a relação entre as comunidades pesqueiras e os recursos marinhos dos quais dependem. As comunidades de pescadores que pescam em zonas mais expostas à subida do nível do mar estarão mais vulneráveis e poderão ter de se mudar. As fábricas de uma região que trabalham com maior diversidade de produtos da pesca podem ter maior capacidade de adaptação do que aquelas que trabalham com apenas uma ou duas espécies de pescado. Os pescadores artesanais que praticam a pesca de pequena escala serão os mais afetados, pois as condições climáticas são um fator limitante da atividade pesqueira. A segurança alimentar mundial pode não mudar significativamente. No entanto, as populações pobres seriam afetadas de forma desproporcional e negativa, pois carecem de recursos e mão de obra para mudar rapidamente sua infraestrutura e se adaptar. Mais de 500 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento dependem direta ou indiretamente da pesca para sua subsistência. Essa mudança exigirá uma resposta adaptativa por parte do setor de pesca, decisores políticos e gestores de pesca. Atualmente, não existem intervenções políticas adequadas para ajudar a mitigar as possíveis perdas dos países mais afetados, aqueles mais dependentes da pesca. As nações tropicais, em particular, perdem a maior quantidade, porque há pouco ou nenhum estoque para substituir as espécies que irão partir. Embora a migração de cardume seja inevitável, a cooperação internacional poderia aliviar o impacto em cada nação afetada. No entanto, mesmo com o agravamento das mudanças climáticas nas próximas décadas, a comunidade científica continua empenhada em prever como essas alterações afetarão os ecossistemas marinhos, na esperança de que com esse conhecimento possam ser aplicadas estratégias mais eficazes para a prevenção e mitigação dos impactos climáticos. Os estudos oceanográficos são muito importantes nesse tema, principalmente aqueles relativos à ecologia pesqueira. Podemos realizar modelagens computacionais do ecossistema, representando de forma geral os organismos marinhos e as relações tróficas entre eles no presente, para tentar prever como elas irão mudar no futuro com condições ambientais diferentes. Com isso, podemos descobrir se teremos mais ou menos de algumas espécies de peixes no futuro. Também podemos combinar os impactos biológicos com os sociais e econômicos para ver os efeitos em várias esferas da sociedade. Outro campo do conhecimento importante é a etnoceanografia, onde os dados derivam do conhecimento e experiência de uma população de pessoas. Os povos tradicionais litorâneos têm um contato intenso com o mar, e eles têm rica e complexa percepção do ambiente marinho e seus fenômenos naturais. Então, são fonte de informação sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas. Existem alguns estudos brasileiros que investigaram as percepções dos pescadores sobre as mudanças climáticas oceânicas, como mudanças nos padrões de chuvas e secas, condições do mar, mudanças no padrão de vento e erosão da costa. A crise climática prejudica os oceanos, os peixes e todos nós. Há muito que ainda não sabemos, mas uma coisa é certa. Os habitantes do mar precisam de tempo para se reconstruir e adaptar ao novo clima. Reduzir a pesca predatória e considerar locais que preservam e mantenham protegidos certos peixes pode ser um caminho. É muito importante anteciparmos essas mudanças e trabalhar agora nas soluções possíveis para gerir a pesca e mitigar os impactos climáticos. As espécies individuais têm suas próprias maneiras de se adaptar. Como alguns pesquisadores apontaram, se a humanidade enfrentará o pior ou o melhor dos cenários, dependerá das decisões que a sociedade tomar, não apenas sobre as mudanças climáticas, mas também sobre a destruição de habitats, sobre pesca e poluição costeira. Com uma abordagem coordenada que aborde múltiplas ameaças, a vida oceânica como conhecemos tem a melhor chance de sobreviver nesse século e além. Obrigada por ter assistido essa palestra até o fim. Eu vou colocar na descrição alguns links de artigos e sites que falam sobre o tema. E se você tiver mais interesse no assunto, quiser tirar alguma dúvida, pode me contatar pelo e-mail.